O vento que vinha do mar de Ipanema soprava pela cidade como um sussurro misterioso, carregando sal, sol ardente e histórias que jamais seriam contadas por completo. Sob o céu luminoso do rio, onde o samba pulsava no ritmo dos passos apressados, havia quedas que não significavam fim, mas um convite para entrar em outro jogo. E foi justamente na Torre Atlântica, entre paredes de vidro geladas, que contrastavam com o calor abrasador lá fora, que Clara Mendes abriu sem querer a porta do seu destino com uma queda que parecia covarde. Naquela manhã, o Rio de Janeiro despertou com uma luz dourada que parecia derramar mel sobre cada telhado, uma luz que só aparece nos dias em que ninguém imagina que o destino pode virar tão depressa. Clara Mendes estava no meio da sala de reuniões enorme da Torre Atlântica, onde o vidro refletia o céu azul profundo e o ar-condicionado soprava um frio que parecia vir de algum abismo, e ela sentia todo o corpo como se estivesse sendo comprimido. Na tela gigantesca à frente, números vermelhos se agitavam como chamas, prestes a consumir a carreira que ela havia dedicado toda a juventude para construir. Centenas de milhares de reais evaporavam por causa de um erro impossível de justificar, e o coração de Clara batia como se quisesse explodir seu peito. Ela tentou manter a respiração estável, mas os murmúrios ao redor da mesa soavam como uma orquestra caótica, olhares afiados, como lâminas expressões de pena, desconfiança, reprovação, tudo misturado, em um ar mais pesado que a neblina no alto do Corcovado. As mãos de Clara tremiam geladas, como se tivessem sido mergulhadas no gelo, embora seu corpo estivesse quente devido à pressão. E foi naquele instante que ela entendeu que havia perdido tudo: posição, confiança, respeito. E então, no meio daquele caos confuso, um pensamento impulsivo tocou sua mente, como um raio atravessando o céu do rio, nas noites chuvosas de verão. Ela escolheu cair, não por exaustão, mas por desespero, por precisar de um freio de emergência, antes que a roda da vida a esmagasse. Quando ela soltou levemente o maço de documentos, quando seus joelhos cederam, Clara sentiu o mármore gelado contra a pele, como o último abraço de uma verdade nua e crua. Ela inclinou a cabeça com precisão, para produzir um som suficiente, mas sem se machucar de verdade, e ajustou a respiração para imitar alguém que se afasta da consciência. Cadeiras arrastaram vozes em pânico, ecoaram passos, correram em todas as direções, como tambores de samba acelerados. Mas tudo isso só fez Clara se encolher ainda mais no seu papel. O cheiro de perfume dos colegas misturado ao frio do chão fez sua cabeça girar. Se não fosse atuação, ela talvez realmente tivesse desmaiado. Mas manteve os músculos imóveis, as pálpebras pesadas como pedra, os ouvidos atentos a cada batida do julgamento, que se aproximava cada vez mais. E então tudo ficou quieto. Um silêncio incômodo, cortante, que deixava o ar rígido, como uma gota de suor tocada pelo vento noturno do mar. As pessoas tinham parado. Alguém estava muito perto dela. Clara não percebeu isso pelo som, mas por instinto, o instinto da presa quando o predador se aproxima. Aquele passo não era de ninguém na sala. Não havia pressa, nem hesitação, nem medo de responsabilidade. Cada passo soava como o de alguém que sabia exatamente que dominava aquele território. Clara não precisava abrir os olhos para saber que Heitor Vasconcelos havia chegado. O CEO da Torre Atlântica. O homem que a imprensa chamava de Tempestade do Rio. Aquele diante do qual o mundo financeiro se levantava quando ele entrava em uma sala e sussurrava quando ele sorria. Ele era uma tempestade em forma de homem belo, perigoso e impossível de escapar se você estivesse em sua rota. Ele se ajoelhou ao lado dela. A respiração dele trazia um toque de madeira de oud e algo como o vento noturno vindo do mar da Urca,
Um cheiro que fazia Clara sentir seu corpo ser atraído por ele, embora ainda estivesse imóvel no chão. Senhorita Mendes, sua voz era grave, suave e baixa, o suficiente para apenas ela ouvir, mas com um poder capaz de fazer a sala inteira prender a respiração. Interessante. Ele não disse a última palavra, mas Clara percebeu. Como se ele lesse cada intenção, cada medo apertado no peito dela. Como se ela fosse transparente. Ela ouviu alguém gritar: "Chamem um médico depressa!" E Heitor respondeu frio: "Chamem Claro." Mas ninguém toca nela até o médico chegar. A entonação dele não era uma ordem, era uma observação paciente e meticulosa, cheia de suspeita. Clara manteve o corpo imóvel, mas seu coração parecia querer escapar pelas costelas, batendo tão forte que ela temia que ele escutasse. A encenação estava fugindo do controle, e Heitor não era o tipo de homem que se enganava com facilidade. Ele inclinou o rosto um pouco mais, seus olhos, provavelmente analisando-a como um enigma intrigante, e Clara sentiu um arrepio novo, não o medo de ser demitida, mas o medo de ser completamente decifrada por ele. O médico chegou. Ouviram-se papéis e instrumentos tilintando passos firmes sobre o mármore. "Parece que ela sofreu estresse extremo, exaustão", disse o médico. "Ela precisa descansar." Heitor ficou em silêncio por alguns instantes, antes de responder com uma voz tão neutra que abalou a sala: "Levem-na para a enfermaria. E providenciem um carro para levá-la até em casa. Eu vou acompanhar o caso. Acompanhar. Não cuidar. Não se preocupar. Acompanhar." Quando braços ergueram seu corpo, Clara abriu os olhos o suficiente para ver a silhueta de Heitor, ainda ali, lábios levemente cerrados com algo que lembrava um sorriso evasivo. Não um sorriso gentil, o sorriso de alguém que acaba de assistir a uma jogada interessante. Naquele instante, Clara compreendeu algo que lhe apertou o estômago. Ele sabia. Ou pior, ele tinha percebido desde o início, e por algum motivo não a desmascarou. E isso era justamente o mais perigoso. Nos dias seguintes, o pequeno apartamento de Clara em Ipanema virou refúgio para sua ansiedade. Ela sentava perto da janela, observando as ondas quebrarem na areia, em um ritmo repetitivo, como se o oceano estivesse lhe lembrando que a verdade também viria firme, inevitável, impossível de evitar. Cada vez que o celular vibrava, ela estremecia. Cada nova mensagem seu coração apertava. Mas, estranhamente, sob o medo, havia uma chama de curiosidade nascida dos olhos frios de Heitor. E então, numa manhã límpida, o sol derramando ouro pelas frestas da cortina, o vendedor de pão de queijo, ainda chamando na rua, um envelope grosso, apareceu diante da porta dela. Sem nome de remetente. Apenas o logo da Torre Atlântica em relevo. Ao abrir o papel branco, com a caligrafia afiada, fez seu corpo congelar. Heitor Vasconcelos exigia encontrá-la, em seu escritório particular, no dia seguinte, às 8 da manhã. Sem justificativas, sem explicações, sem ameaças, mas era justamente o silêncio que fazia Clara estremecer, porque as pessoas mais perigosas são aquelas que não precisam levantar a voz, e ela sabia sua queda não terminara na sala de reuniões. Ela apenas começara a reescrever sua vida. Mas se seria redenção ou ruína, nem o mar, nem o céu, nem o vento, ou o samba lá fora poderiam responder por ela. A manhã no Rio estava tão límpida que Clara sentiu dificuldade para respirar. O sol ainda não tinha subido muito, mas a luz dourada e suave já cobria o mar de Ipanema, com uma camada de veludo, fazendo cada onda parecer contornada por um brilho prateado. Ela sentou-se na cadeira de vime, ao lado da janela, apertando entre as mãos a xícara de café já fria, o olhar preso no envelope, ainda sobre a mesa. Um envelope simples, elegante e frio, exatamente como a voz de Heitor Vasconcelos, no dia em que ele se ajoelhou ao lado dela, na sala de reuniões. Outras cartas, outros e-mails, outras ligações, ela poderia adiar, poderia evitar,
Mas aquele nome, Heitor Vasconcelos, era o tipo de nome que não permitia formas alternativas de reagir. Só se podia obedecer. Só se podia ir. Ela tentou respirar fundo o cheiro do vento do mar, o salgado da brisa, que lembrava o aroma de uma história que fermentava havia muito tempo, mas nada conseguia dissipar o peso que se acumulava em seu peito. Na noite anterior ela não dormira. Cada carro na rua a fazia sobressaltar. Cada onda pensar que alguém batia à porta. E toda vez que fechava os olhos, o rosto de Heitor surgia frio, indecifrável, com olhos que pareciam conhecer todos os segredos que ela tentava esconder. Sabia que ele não era alguém fácil de enganar, mas também não era alguém que perdoava com facilidade. Ela não entendia por que ele escolhera enviar um convite em vez de uma demissão. E isso a apavorava mais do que qualquer cenário ruim que imaginara. Quando o relógio marcou 7h15, Clara se obrigou a levantar. Hoje ela não podia tremer, não diante dele, não diante de ninguém na Torre Atlântica. Escolheu uma camisa branca simples, porém impecável, uma calça social preta que moldava o corpo, e prendeu o cabelo bem alto, deixando o rosto exposto. Não permitiria que nenhuma hesitação fosse visível diante daquele homem. Ao se olhar no espelho, uma surpresa rápida a percorreu seus olhos. Estavam diferentes. Não eram mais o olhar ansioso dos primeiros dias de pânico, mas o olhar secreto de alguém prestes a entrar em combate. Talvez fosse o desespero que criara aquilo. Talvez a curiosidade. Ou talvez o próprio Heitor tivesse plantado alguma semente quando a fitou com aquele olhar que ninguém mais tinha. O táxi parou diante da Torre Atlântica, o edifício como uma lâmina de vidro cravada no céu azul intenso. Estar aos pés dele sempre a fazia sentir-se pequena, mas naquela manhã a sensação era duplicada. Os seguranças a cumprimentaram com um aceno, mas o olhar deles estava diferente, não havia familiaridade. Havia cautela, curiosidade. Provavelmente todos sabiam da queda dela. Notícias naquele prédio se espalhavam tão rápido quanto o vento seco corria pela praia. Mas o que mais gelou sua espinha não foram os olhares, foi o fato de ninguém comentar nada. Como se alguém tivesse ordenado silêncio. O elevador para o 55º andar subiu macio como um murmúrio, apenas o vento sussurrando pelas frestas. Cada andar que passava parecia apertar seu peito. Quando as portas se abriram, ela respirou fundo. O escritório de Heitor ficava no fim do corredor longo, o carpete preto absorvendo passos como se engolisse sons. A porta de vidro fosco exibia apenas o nome dele, em letras prateadas minimalistas. Heitor Vasconcelos, presidente executivo. Clara levantou a mão e bateu uma vez. Entre. A voz dele ecoou grave e clara, sem emoção. Ela entrou, e mesmo preparada ainda assim hesitou por um segundo. A sala era tão ampla que o vento do ar-condicionado parecia uma respiração. Paredes inteiras de vidro iam do chão ao teto, exibindo o rio inteiro, o mar azul profundo, o Cristo no Corcovado, envolto numa leve névoa, as ruas entrelaçadas como veias da cidade. Aquilo não era só uma vista. Era uma declaração. Bom dia, Clara. Heitor estava de costas, as mãos atrás do corpo, postura de alguém que observa o mundo, avaliando estratégias. Quando se virou, o sorriso fino cortou seu rosto como uma lâmina sobre mármore. Ele fez um gesto. Sente-se. Ela se sentou na cadeira preta diante da mesa enorme de obsidiana. O frio da pedra parecia lembrá-la de que estava no território dele. Você sabe por que está aqui? Heitor perguntou com uma calma inquietante. Clara não tremeu. Não se permitiu tremer. Eu imagino que seja sobre o incidente do outro dia. Incidente. Ele ergueu a sobrancelha. Chamar assim soa leve demais. Clara engoliu seco. Ele caminhou ao redor da mesa devagar, de propósito, fazendo com que cada passo fosse sentido. Você causou prejuízo. Fez toda a equipe perder o eixo. Criou um espetáculo bem no centro do meu poder. Ela abriu a boca para responder, mas ele levantou a mão. Mas não foi por isso que eu a chamei aqui.
O coração dela falhou um compasso. Heitor sentou na beirada da mesa bem diante dela, perto demais. A luz da janela destacava seus cabelos, o contorno firme do maxilar, criando uma aura fria. Eu a chamei porque quero que explique outra coisa. Ele colocou uma pasta diante dela. A pasta a mesma que a levara ao erro fatal naquele dia. Você não apenas cometeu um erro, disse Heitor. Você escondeu algo. A respiração de Clara vacilou. Não pelo fato de ele ter percebido, mas pelo olhar dele. Não era acusatório. Era o olhar de quem já sabia a verdade e queria ver se ela teria coragem de dizê-la. Eu não... Clara. A voz dele cortou suave, porém, mais afiada que metal. Não minta para mim. Se entrou aqui planejando mentir, então não me conhece. A mão dela se fechou involuntariamente. Ele sabia. Ou no mínimo suspeitava o suficiente para não deixá-la escapar. Eu só queria... tempo para arrumar tudo, murmurou. Achei que poderia... fugir. Heitor inclinou a cabeça. Ou enterrar. Clara sentiu o ar mudar mais denso, quente como o clima do rio, antes de uma tempestade de verão. Eu não pretendo demiti-la. A frase a fez erguer o rosto de repente. Heitor continuou sem pausas. Pretendo... elevá-la. A sala pareceu se expandir como o mar. Clara o encarou sem acreditar. Acha que eu não percebo? Ele disse a voz baixa e estranhamente grave. Não busco perfeição. Busco inteligência. Pessoas que sobrevivam. Que saibam virar o jogo com o que tiverem. E naquele dia, você me mostrou isso. Clara ouviu o próprio coração. Você não desmaiou, ele disse. Você escolheu cair. E foi aí que tudo começou. Ele se levantou. Foi até a parede de vidro. Quando voltou, os olhos tinham algo escuro intenso como a alma do rio à noite. Clara Mendes disse. Ele suave. Quero você trabalhando diretamente comigo. O silêncio pesou como pedra. Clara tentou engolir, mas a garganta estava seca. Por que eu? Porque você tem instinto, respondeu Heitor. Porque vê o que os outros ignoram. E porque... Ele parou. Porque você ousa fazer o que outros temem. O peito dela queimou como pele tocada por sol forte. Heitor caminhou até ela, parando a um braço de distância. Posso transformá-la em alguém que todo este prédio respeitará. Ou posso deixá-la lidar sozinha com as consequências do teatro que você criou. A respiração dele tocou sua pele leve, mas perigosa. O que você escolhe, Clara? O rio inteiro pareceu desaparecer, buzinas, vozes, ondas, vento. Só restavam ele e a pergunta pairando como uma lâmina brilhante. Ela sabia que se entrasse nesse caminho, não haveria volta. Mas se recusasse, desapareceria do mundo como se nunca tivesse existido. E então, com a respiração um pouco trêmula, porém, o olhar firme como vidro escuro, Clara disse: Eu escolho ir com o Senhor. No instante seguinte, o ar da sala pareceu se distorcer. O olhar de Heitor suavizou apenas um pouco, mas Clara percebeu. Bom, ele disse quase como um elogio. A partir de hoje, você pertence ao meu círculo interno. Clara não sabia qual parte a fez estremecer mais a partir de hoje, ou pertence a mim. Mas tinha certeza de uma coisa. Aquele convite não era salvação. Era uma corrente de seda tão bela que se esquecia que ainda era uma corrente. E o rio lá fora, salgado, quente e vibrante, parecia sorrir, sabendo o destino dos que escolhiam entrar no jogo do poder. Antes que ela saísse, Heitor disse mais uma frase. Uma frase que fez suas pernas fraquejarem por um segundo. Clara chamou ele. Ela se virou. Nunca pense que aquela queda foi a última. Um leve curvar de lábios. Estamos apenas começando. A porta se fechou atrás dela, e Clara entendeu que sua vida acabava de entrar em um caminho sem retorno. A tarde no rio derramava sobre a cidade uma luz estranha, nem dourada nem alaranjada, mas como se tudo estivesse coberto por uma camada de mel queimado e denso.
Assim que Clara saiu da Torre Atlântica, sentiu o mundo ao redor se distorcer levemente. Caminhou pela calçada de pedras portuguesas, os olhos vendo sem ver os ouvidos, ouvindo sem escutar, enquanto uma única frase de Heitor ecoava sem parar, como um refrão vindo do fundo de um oceano profundo. Você pertence ao meu círculo interno. Aquela frase que soava como elogio carregava o peso de um pacto impossível de quebrar, e cada passo dela parecia ganhar alguns quilos. O vento vindo da baía de Guanabara trazia cheiro de sal de mar, de velhas histórias enterradas, e fez Clara lembrar de tudo o que tentara esquecer, desde que começara na empresa, os olhares enviesados dos colegas, os sorrisos tortos dos que viam o sucesso alheio como espinho, as reuniões pesadas como pedra, onde todos usavam máscaras. Uma garota do interior inteligente, mas sem pedigree, persistente, porém sem poder. Clara teve de lutar centímetro por centímetro para chegar à posição que tinha, e agora destruíra tudo aquilo com um único erro. Mas Heitor não a arruinou, não a terminou, não a enterrou como qualquer outro ser. E o poderoso faria. Ele a puxou para cima, tão de repente, tão forte, que ela se sentiu como alguém lançado contra a areia por uma onda gigante, sem saber como ainda conseguia respirar. As palavras que ele dissera no escritório imponente ainda soavam como ecos dentro dela. Eu busco quem aguenta tempestades. Você vê o que os outros ignoram. Você ousa fazer o que outros temem. Ele falava com voz baixa e sedosa, mas o som era como lâmina cortando casca de limão afiado de instinto impossível de confundir. Heitor não bajulava ninguém. Clara sabia. Ele não precisava. Poderia apontar para qualquer pessoa naquele prédio e substituí-la em um dia sem hesitar. Então por que ela... Esse mistério a perseguiu pela tarde inteira, até o momento em que ela já estava na sacada de seu pequeno apartamento em Ipanema, observando o mar escurecer, enquanto o sol desaparecia atrás das colinas verdes. As ondas batiam lentas profundas, ecoando dentro dela, como o rufar de tambores, antes de um longo jogo. Clara se perguntou se não estava caminhando diretamente para uma armadilha refinada. Heitor Vasconcelos era famoso por sua crueldade. Nunca elevava alguém sem intenção. Nunca dava segundas chances. Diziam que ele forçara um diretor veterano a se demitir com apenas 3 frases e um sorriso. Que derrubara uma corporação rival em 3 meses, sem precisar mover um único documento legal. Que não sabia amar. Ou pior que sabia, mas o amor dele era como o de um lobo profundo selvagem e que não soltava jamais. Clara não acreditava em rumores, mas quando ficava diante dele, quando via aqueles olhos negros frios cortantes, mas com uma chama escondida, ela sabia que nada daquilo era totalmente mentira. Um homem como Heitor não ajudava ninguém por diversão. Não estendia a mão sem motivo. Não escolhia uma peça se não tivesse um propósito para ela. Havia algo nela que ele julgara digno de investimento. Clara apertou a grade da sacada. O vento noturno acariciou seu pescoço, trazendo respingos leves do oceano, provocando arrepios na pele. Aquele frio a deixou mais lúcida. Ela recordou o momento em que Heitor se aproximara até ela poder ouvir sua respiração. Posso fazer de você alguém que ninguém ousará menosprezar. Aquilo, embora não fosse uma promessa, fez seu coração bater no ritmo de um tambor de samba, porque bem no fundo havia algo que Clara nunca ousara nomear ambição. Não uma ambição em chamas, mas em brasa silenciosa, persistente, esperando o ponto certo para incendiar, e Heitor encontrara exatamente esse ponto. Mas qual seria o preço de entrar no círculo interno dele? O que teria de fazer? Proteger quem? Destruir quem? E ela mesma sobreviveria inteira depois disso? Clara fechou os olhos.
mas a única imagem no escuro atrás de suas pálpebras era o rosto dele ao mesmo tempo distante e próximo, inalcançável e presente. Na manhã seguinte, ela voltou à Torre Atlântica com a sensação de ter assinado um contrato invisível. A secretária, seguindo instruções de Heitor, a conduziu para a sala de apoio, ao lado do escritório dele, um espaço que todos sabiam ser reservado apenas aos que ele confiava absolutamente, ou aos que ele precisava vigiar absolutamente. A porta de vidro se abriu. Clara entrou. A sala clara, minimalista em preto e branco, parecia uma versão reduzida do escritório de Heitor. Ela ainda nem havia se sentado, quando a porta atrás dela se abriu com um estalo. Clara, a voz de Heitor grave, sem esforço, sem peso, fez seu corpo virar quase por reflexo. Ele entrou como um veio de vento frio, passando por uma chama não apagando, mas fazendo-a estremecer. Ele a fitou diretamente, sem desviar, sem lhe dar espaço para se esconder, atrás da incerteza. Hoje nós começamos. Começamos o quê? Ela perguntou. Metade dela temia a resposta. A outra metade desejava-a mais que tudo. Ele se aproximou tão perto que ela pôde ver a luz refletindo nos olhos dele. Começamos a ver, disse lentamente, cada palavra medida, se você merece a escolha que fez. Clara engoliu com dificuldade. Eu pensei que o senhor já tivesse decidido. Eu nunca decido antes de testar o fogo, ele respondeu. Então entregou a ela outro dossiê mais grosso, mais pesado, o papel, exalando cheiro de tinta fresca, misturado à madeira escura do ambiente. Aqui dentro, disse Heitor, está o primeiro problema que quero que você resolva. Clara abriu o arquivo. Seus olhos se fixaram. Não era trabalho comum. Era um emaranhado de finanças, ameaças, figuras influentes do mercado carioca, negócios capazes de abalar todo o prédio se mal administrados. O senhor está me dando isto? Ela perguntou quase sem acreditar. Por quê? Porque se você falhar, disse Heitor, todos vão pensar que você é incompetente. Ele se inclinou mais perto. A voz ficou ainda mais baixa. Mas se você vencer... Ele parou. A encarou como se lesse seu pensamento. Você será a única pessoa neste prédio capaz de subir mais rápido do que eu mesmo esperava. Um arrepio percorreu a espinha dela. O vento do mar entrou por alguma fresta trazendo cheiro de sal, lembrando-a de que o rio sempre observava seus ousados, os que subiam, ou os que afundavam. E se eu recusar, ela perguntou. Heitor sorriu um sorriso perigoso, belo, cheio de significado. Clara, disse ele suave, você não entra no círculo interno para recusar. A frase envolveu seu pescoço como seda macia, mas impossível de soltar. Clara olhou para o arquivo, depois para ele. Um longo instante, uma onda subindo no peito, um suspiro profundo. Certo, ela disse. Eu vou fazer. Bom, murmurou Heitor. Eu sabia que diria isso. Ele virou-se para sair, mas parou antes de tocar a porta. Não se virou, mas sua voz cortou o ar como frio na espinha dela. Clara, entrar no meu mundo significa deixar uma parte sua do lado de fora. O coração dela apertou. Que parte há? Parte que gosta de segurança. A parte que não quer sujar as mãos. A porta se fechou. E Clara soube, o jogo havia oficialmente começado. O primeiro dia de Clara dentro do círculo interno de Heitor Vasconcelos não se parecia com nenhum outro de sua vida profissional. Não houve cumprimentos, nem boas-vindas, nem aquele início suave que costumava acompanhar promoções. Não havia alguém para guiá-la, nem explicações detalhadas. Apenas silêncio tenso como cordas de um violino, prestes a arrebentar a frieza do vidro do escritório, e a figura de Heitor à distância, como um maestro silencioso, aguardando o primeiro compasso da sinfonia. Clara sentou-se em sua nova mesa, de onde podia ver através da divisória de vidro o escritório dele.
Via-o falando ao telefone, a mão apoiada no queixo, o corpo ereto tão tranquilo, quanto alguém que observa o rio inteiro, como se fosse um enorme tabuleiro de xadrez. Ele não olhava para ela, mas Clara sentia que cada movimento seu era percebido por ele, como o mar sente a queda de uma única pedra. Ela abriu o dossiê sobre a mesa, páginas e mais páginas de dados gráficos, nomes pesados do mercado financeiro brasileiro, negócios vacilando, empresas à beira do abismo. O que tinha diante de si não era uma tarefa, era um campo minado. E Heitor a lançara ali como quem joga um iniciante no mar de Copacabana durante a noite. Sem colete, sem instruções, apenas a água escura, as ondas fortes e duas opções: nadar ou afundar. Clara respirou fundo. Começou a analisar cada página. A quantidade de informação doía nos olhos, mas quanto mais lia, mais percebia a lógica por trás do teste. Cada bloco de dados era uma camada de onda, não o suficiente para destruí-la, mas suficiente para checar se ela sabia mergulhar, emergir, manter o fôlego. Às 11 horas, já tinha uma análise preliminar na cabeça. Mas quanto mais avançava, mais clara ficava uma coisa: faltava algo. Um fragmento essencial. Um dado que deveria estar ali, mas não estava. Não era erro. Era intenção. Ele queria saber se ela perceberia. Clara recostou-se olhando para o mar azul escuro ao longe. O rio, ao meio-dia, era tão belo quanto cruel, como o próprio Heitor, vibrante e vivo, mas perigoso se visto pelo ângulo errado. Ela se lembrou das palavras dele. Eu nunca decido antes de testar o fogo. E aquele era o fogo. E ela estava exatamente dentro dele. Heitor entrou sem bater. Clara sobressaltou levemente, mas se recompôs rápido. Ele se aproximou, as mãos nos bolsos, o olhar firme, aquele olhar que fazia qualquer pessoa querer desviar, mas ao mesmo tempo sentir-se atraída, como se houvesse uma cidade inteira se movendo dentro dele. Como está o andamento? Perguntou a voz nivelada. Ela entregou o relatório provisório. Heitor leu rápido, os olhos cortando as linhas como lâmina, não como alguém lendo, mas como alguém dissecando. Cada página virada parecia uma rajada de vento do mar, atingindo o rosto dela. Quando terminou, colocou o papel de lado. Não elogiou, não criticou, apenas disse: falta uma coisa. Clara o encarou. Eu sei. Bom. Ele ergueu o canto dos lábios, como se ela tivesse passado em um teste curto. O que falta está fora do arquivo. Você precisa encontrar. Eu vou encontrar. Não. Ele inclinou-se ligeiramente, a voz ficando mais baixa. Você precisa exigir. Da pessoa certa. O senhor quer que eu pressione? Quero ver se você tem instinto. Ele se virou e saiu. Deixou-a com a onda prestes a arrebentar. A frase dele era fósforo riscado. E de fato, ao investigar Clara, descobriu que o detentor dos dados ausentes era Arlindo, um diretor veterano, conhecido como o que não gosta de ser contrariado. Um homem poderoso, irritadiço, hostil a jovens, e que já havia dito que Clara não tinha nível. Se Heitor o escolheu como obstáculo, era porque queria ver se ela enfrentaria um lobo velho. Clara não tinha muito tempo. Naquela tarde foi até a sala dele. Arlindo a olhou como quem vê uma criança invadindo um cassino. O que você quer? Preciso dos dados originais do negócio. Andrade disse Clara sem rodeios. Não podem ser fornecidos, mas são necessários para o relatório. Eu já disse não. Ele estava fazendo de propósito. Ela sabia. Heitor sabia que ela sabia. O vento entrou pela janela trazendo calor e sal, como se o rio inteiro observasse o duelo. Clara se inclinou, a voz baixa, firme. Se o senhor negar, Heitor vai querer saber por que eu não consegui os dados. E eu vou ter que dizer a verdade. As sobrancelhas de Arlindo se uniram. Clara continuou lenta, nítida, afiada,
O chefe me deu o dossiê. Se o senhor acha que vou protegê-lo ficando em silêncio, então não entende reitor como eu entendo. O rosto de Arlindo empalideceu. Ele sabia uma coisa. Reitor não perdoava obstruções, e ele não queria estar na lista de obstruidores. Após alguns segundos pesados, soltou um suspiro. Está bem. Abriu o computador, inseriu o código interno, puxou o arquivo e empurrou para ela. Você não é tão esperta quanto pensa. Você só é ousada. Clara sorriu de leve. O senhor tem razão, mas às vezes só os ousados sobrevivem. Quando voltou, Heitor já estava sentado à mesa dela, como se soubesse exatamente o segundo em que ela retornaria. Conseguiu os dados? Perguntou sem olhar. Consegui. Ele ergueu o rosto, e naquele breve instante, o olhar mudou. Pouco, mas o suficiente para que Clara sentisse como se estivesse sendo puxada para um nível de ar diferente, um nível onde apenas poucos respiravam. Arlindo entregou sim. Voluntariamente não. Heitor soltou uma risada curta macia como veludo, mas com lâmina escondida. Bom, ele se aproximou. Eu queria ver como você reage quando encurralada. Agora eu vi. Clara ficou firme. E o senhor está satisfeito? Ainda não. Ele respondeu na hora. Mas você está no caminho certo. As provas não pararam aí. Nos 3 dias seguintes, Clara foi jogada em todo tipo de armadilha a reuniões, onde tentavam derrubá-la documentos faltando páginas de propósito, colegas, lançando frases veladas como flechas. Era um campo minado. Mas quanto mais a empurravam, mais algo dentro dela despertava algo frio, preciso, instintivo. Começou a ler pequenas tensões, movimentos minúsculos, desvios de respiração. Aprendeu a sorrir no momento exato, a calar no segundo perfeito. E o mais estranho, quanto mais testada, menos medo tinha. Como o mar, quanto mais a onda batia, mais ela queria avançar. Toda noite, ao chegar em casa, ficava na sacada, olhando o mar escuro, ouvindo o samba distante, sentindo que estava mudando. De um jeito perigoso, de um jeito que até ela mesma hesitava em encarar no espelho. Mas o que mais a inquietava não era a mudança, era o olhar de Heitor. Ele já não a via como funcionária, nem como alguém em avaliação. Ele a via como quem estuda uma pedra preciosa, coberta de pó, aguardando para ver quão forte ela brilharia depois de polida. Aquele olhar fazia Clara querer recuar e ao mesmo tempo avançar. Numa tarde tensa, depois de uma reunião difícil, Heitor a chamou. Ele estava junto ao vidro, o corpo dele fundindo-se à linha do horizonte. Hoje você lidou bem, disse ele. Clara apenas assentiu. Ele a encarou por completo, como se aquele fosse o primeiro momento do dia em que ele se permitia fazê-lo. Mas lembre-se, aqui todos usam máscaras. Inclusive eu, perguntou ela. Você disse. Heitor, dando um passo à frente, é a primeira pessoa que vejo começando a tirar a máscara na hora certa. O coração dela errou o compasso. E o senhor quer isso? Quero ver você inteira, disse ele a voz baixa. Não a funcionária obediente, não a presa assustada. Quero ver quem você é quando a onda está no ponto mais alto. Clara sustentou o olhar. E se eu for levada? Heitor se inclinou, os olhos negros mergulhando nos dela. Quero ver. Se você sabe nadar. As palavras fizeram o corpo dela inteiro pulsar de medo, de desafio, de algo novo surgindo que ela não ousava nomear. Ele deu um passo atrás, mas o olhar continuou preso ao dela. Amanhã, disse, o teste será maior. Quão maior o suficiente para saber, respondeu, se você realmente pertence a este lugar. Clara respirou fundo. E se eu falhar? Heitor inclinou a cabeça e havia fogo nos olhos dele. Então você vai descobrir imediatamente. Ela saiu, mas antes que a porta se fechasse, ouviu a voz dele suave, porém cortante, até o osso. Clara. Não me decepcione.
O sol poente tingia de ouro as paredes da Torre Atlântica. E naquele exato instante, Clara soube ela havia entrado no olho da tempestade. E apesar do tremor, queria ir ainda mais fundo. Naquela noite, o rio vestia sua roupa mais cintilante. As ruas sinuosas de Santa Teresa brilhavam sob a luz amarela dos postes, projetando sombras longas das casas antigas e das paredes cobertas de grafites memórias vivas da cidade. Clara desceu do carro, os sapatos tocando os degraus de pedra gastas, enquanto a música de bossa nova que vinha lá de dentro a envolvia como uma brisa suave. Ajustou o vestido. Respirou fundo, sentindo o aroma de madeira, vinho e flores, vindas dos jardins escondidos atrás da antiga mansão. As festas de Heitor Vasconcelos nunca eram simples festas. Eram declarações, palcos, convites velados para quem ousasse entrar na órbita dele. E naquela noite, Clara não era uma convidada anônima, como antes estava ali, porque ele mesmo exigira sua presença. Ao cruzar a porta principal, ela o encontrou no centro de um círculo dos mais poderosos do Rio. Heitor vestia um terno preto perfeitamente ajustado ao corpo esguio. Sem gravata, 2 botões da camisa abertos, uma mistura precisa de austeridade e provocação. Ele não olhou diretamente para ela, mas Clara sentiu que ele percebera sua presença no exato instante em que ela entrou. A luz dourada refletiu nos cabelos de Clara, iluminando seus ombros nus, como gotas de mar sob o sol. Diversos olhares curiosos se voltaram para ela, mas Clara não vacilou. Tinha ido longe demais para ainda sentir-se pequena. Pegou uma taça de vinho branco. Mal encostou o lábio no cristal, ouviu a voz grave e conhecida atrás de si. Você veio. Clara se virou. Heitor estava a um braço de distância, o olhar atento, analítico, quase íntimo. Não era o olhar de um chefe para uma funcionária, nem o de alguém avaliando. Era o olhar de alguém tentando decifrá-la. O senhor pediu que eu estivesse aqui, respondeu ela firme. Eu nunca peço algo sem propósito, disse ele. Você já sabe disso. Uma nova faixa de bossa nova começou suave como chuva fina no telhado. Heitor fez um gesto para que ela o acompanhasse. Clara seguiu ouvindo o som dos saltos no piso de madeira antiga, a conversa, o tilintar de taças, as risadas cheias de segundas intenções. Ele a conduziu a uma varanda estreita, onde o vento noturno soprava mais forte, carregando a umidade das colinas e as luzes tremeluzentes da cidade ao fundo. Clara disse: Heitor, quando já estavam imersos na penumbra, você fez melhor do que eu esperava. Clara piscou surpresa. Heitor raramente elogiava, e quando o fazia, o elogio soava como uma lâmina, testando se havia rachaduras. Melhor, murmurou ela. Exatamente. Mas não perfeito. Ela cerrou os lábios. Eu não tento ser perfeita. Eu tento ser correta. Heitor inclinou levemente a cabeça, observando-a por um tempo mais longo do que o necessário. Isso é o que a torna diferente. O vento agitou o cabelo dela. Um fio solto roçou sua bochecha. Heitor ergueu a mão, talvez por impulso, talvez por intenção calculada. Clara não soube dizer, e afastou a mecha, os dedos roçando sua pele por um instante breve, mas capaz de fazer seu corpo vibrar. Está me testando de novo? Perguntou ela, num tom baixo. Não respondeu ele. Estou observando. Observando o quê? Ele a olhou fundo, os olhos tão escuros quanto o mar da Urca à noite. Você, o que você realmente quer? Clara deu um meio passo atrás, não por medo, mas porque a pergunta tocou o ponto mais frágil dentro dela. Eu quero muitas coisas, disse, mas não escondo isso atrás de névoas. Errado, murmurou Heitor. Todos escondem. Você também. Clara soltou uma risada suave, uma risada fina afiada. O senhor quer que eu diga para poder analisar, manipular ou destruir? Quero saber, respondeu ele. Para ver se você tem estômago para ir mais longe. Ela expirou, e naquele momento, uma bossa nova melancólica ecoou do salão,
como confissões sussurradas de quem já perdeu e ousou levantar novamente. Clara virou-se totalmente para ele. Quer mesmo saber? Heitor assentiu. Eu nunca pergunto algo que não quero ouvir. Clara segurou o olhar dele. Eu nunca fico satisfeita com o que tenho, disse. Eu sempre quero mais. Os lábios de Heitor se curvaram lentamente. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que acabara de encontrar a peça que faltava. Bom, disse ele baixinho. Essa é a resposta verdadeira. E o senhor aprova, eu acho. Heitor avançou um passo, o hálito roçando os lábios dela, que esse é o primeiro requisito para sobreviver no meu mundo. Clara não desviou. E o segundo? Não ter medo de sujar as mãos, respondeu ele. Mesmo quando são mãos bonitas. Ela corou, mas não recuou. O senhor quer que eu responda mais alguma coisa? Quero, disse Heitor. Só uma. Qual? Qual é o seu limite, Clara? Ela enrijeceu. O vento ficou mais frio. A lanterna sobre a varanda balançou. A música dentro mudou para um ritmo mais lento, uma confissão em forma de melodia. Clara encarou Heitor, sem hesitação. Eu ainda não encontrei meu limite. Heitor permaneceu em silêncio por alguns segundos. Os olhos dele escureceram como ondas sob um céu prestes a desabar. Essa resposta, murmurou, é mais perigosa do que você imagina. Eu sei, mas eu gosto. Clara sentiu o coração ser esticado por um fio invisível. Heitor inclinou-se mais tão perto que, se ele se aproximasse 1 centímetro, seus lábios se tocariam. Mas ele não o fez. Ele nunca fazia o óbvio. Em vez disso, disse: a partir deste momento, eu não olho mais para você da mesma forma. A garganta de Clara secou. O senhor quer que eu me torne o quê? Heitor deu meio passo para trás, mas manteve o olhar preso ao dela. Alguém digna de ficar ao meu lado nas coisas que ninguém mais ousa fazer. Aquela frase era promessa e advertência. E Clara, embriagada de bossa nova de luz dourada do próprio pulso acelerado, entendeu que aquela noite não era apenas uma conversa, era um passo. E um passo rumo ao desconhecido mais perigoso. Atrás deles, um grupo começou a tocar samba na rua estreita, um som vibrante, livre e selvagem como a alma do rio. Heitor se inclinou a boca, quase tocando o ouvido dela. Clara, não olhe para trás. E então saiu da varanda, deixando para trás apenas o perfume amadeirado e um vazio novo, um vazio que já era impossível esquecer. Sozinha. Clara olhou a cidade abaixo, as luzes piscando como 1 milhão de olhos atentos. Ela sentiu a fronteira sob seus pés, uma fronteira cruzada. Uma fronteira sem retorno. E ao som do samba, no sopé da colina. Clara, sob o jogo, acabara de virar a página, e o próximo capítulo já a chamava pelo nome. Na manhã seguinte, o rio amanheceu envolto por uma camada rara de névoa, aquela névoa que fazia a Baía de Guanabara parecer coberta por um gigantesco véu de seda branca. Clara estava diante da janela de sua nova sala, olhando para o fluxo de carros que serpenteava pelas ruas sinuosas como veias da cidade. Do lado de fora o rio era suave e onírico. Mas dentro da torre atlântica, o ar estava tenso como a superfície do mar antes de uma tempestade. Ela sabia que aquele dia não seria como os desafios anteriores. Havia algo no olhar de Heitor na noite anterior, embora ele não tivesse dito nada diretamente, que já anunciava que ela estava prestes a enfrentar uma verdadeira prova de fogo, uma prova capaz de separar os corajosos dos iludidos. Quando o relógio marcou 9 horas, a porta de sua sala se abriu. Ricardo, o vice-presidente direto sob o comando de Heitor, apareceu e entregou a ela um maço de documentos espesso. O chefe quer você na sala de reuniões do 60º andar, disse ele num tom que não expressava emoção alguma. A negociação, Andrade. Clara ouviu aquele nome, e seu coração imediatamente se contraiu. O Andrade Group era um dos conglomerados mais tradicionais do Rio, famoso por sua história familiar complicada, conflitos internos e segredos financeiros, desde a época em que o bisavô ainda fazia a contabilidade com tinta.
Uma negociação tão difícil que o mercado a chamava de o tubarão que quebra dentes. Heitor não estava apenas jogando Clara na água. Ele a estava lançando no meio de um cardume de tubarões. E dizendo nade. Clara seguiu Ricardo até a grande sala de reuniões, onde as paredes de vidro refletiam o céu enevoado de branco opaco. Na cabeceira da mesa, Heitor estava sentado em silêncio, as mãos sobre a superfície negra e brilhante da mesa de obsidiana, a luz refletindo em ondas tênues, como o mar à noite. Ele não olhou para ela imediatamente. Mas assim que ela puxou a cadeira, sua voz soou grave como um violoncelo ecoando em um teatro. Clara, você vai liderar esta negociação. Sem rodeios, sem introduções, sem delicadeza, sem amenizar. Apenas uma frase como uma lâmina cravada, bem no centro da verdade. Os diretores ao redor da mesa se viraram para olhar para ela. Alguns tentaram esconder o choque. Outros não se deram ao trabalho. Alguns sorriram com desdém. Outros a encararam como alguém ingênua prestes a ser devorada pelo mercado. Clara sustentou todos os olhares, sem um segundo de hesitação, porque ela sabia que se deixasse escapar qualquer sinal de fraqueza, eles a despediriam em pedaços. Ela disse com absoluta firmeza, vou assumir. Só então, Heitor ergueu o olhar para ela. E seus olhos pareciam dizer ótimo. Agora vamos ver como você sobrevive. A reunião começou densa e sufocante, como o calor do verão carioca, quando não há vento. Os diretores leram relatórios, analisaram riscos, listaram as falhas dos 3 grupos anteriores que haviam tentado negociar com os Andrade. Uma lista longa o suficiente para fazer qualquer pessoa sensata recusar aquele negócio. Mas Heitor não queria gente sensata. Ele queria gente ousada, gente disposta, gente que pensa diferente. Clara anotava cada ponto importante, cada detalhe que escapava pela entonação da voz dos representantes do outro lado da chamada online. Percebeu que eles evitavam certas perguntas. Notou o silêncio diante de números específicos e entendeu que aquela negociação não fracassava pelo óbvio. Ela fracassava pelo que não era dito. A reunião se estendeu até o meio-dia. Quando todos saíram, Heitor continuou sentado. Ela sabia que ele estava esperando alguma coisa. Clara se aproximou e colocou o maço de documentos sobre a mesa. O senhor quer que eu explore a brecha? Heitor não disse nada, apenas levantou uma sobrancelha. Ele esperava que ela continuasse. A brecha não está nas finanças, Clara disse. Está nas pessoas. Heitor tamborilou um único dedo na mesa de obsidiana. Continue. Eles têm medo de a empresa ser dividida, disse Clara. Não pelos acionistas, mas pelo legado. Há uma disputa dentro da família. Dessa vez Heitor sorriu. Não um sorriso grande, não um sorriso feliz, mas um sorriso que fez Clara sentir que havia tocado o ponto mais profundo de todos. Bomba, ele disse. Finalmente você enxergou. Ele se levantou e foi até ela. A distância entre os dois nunca havia sido tão pequena. E qual é o seu plano? Clara não recuou. Vou separá-los, antes que eles separem a empresa. Heitor acenou de leve. Não elogiou, não criticou, mas seus olhos brilharam como um raio rasgando o céu noturno. Faça. Ele se virou, mas parou. E Clara, ela ergueu o olhar. Não pegue leve. Aquilo fez o coração dela falhar um compasso, não por crueldade, mas porque ela percebeu que também não queria pegar leve. À tarde, Clara começou a ligar para cada membro da família Andrade. Ela não falava como uma negociadora. Falava como alguém que os conhecia melhor do que eles imaginavam. Fazia as perguntas certas. Tocava na preocupação certa. Criava o silêncio certo. E em apenas 3 horas já havia identificado quem estava descontente. Quem queria dinheiro mais do que tradição. Quem estava exausto pela guerra interna de poder. Quem queria vender, mas temia perder prestígio.
Ela desenhou um mapa completo do poder dentro da família Andrade em apenas uma tarde. Heitor passou pela sala dela às 6 da tarde. A luz do pôr do sol tingia os andares altos da Torre Atlântica de laranja e vermelho como fogo. E então ele perguntou. Clara entregou a análise. Ele leu, e dessa vez não escondeu que estava impressionado. Você fez em 6 horas, ele disse, o que as equipes anteriores levaram 3 semanas. E ainda assim fracassaram. Eu não fiz as perguntas que eles fizeram. Clara respondeu. Eu não olhei os números. Eu olhei as pessoas. As pessoas são muito mais perigosas que os números. Heitor murmurou. Eu sei, e você não tem medo. Não. Heitor a olhou como se ela tivesse dito a coisa mais intrigante da noite. Ótimo. Ele deixou o relatório sobre a mesa. Amanhã você vai se encontrar com o grupo Andrade. Clara ergueu um pouco a cabeça. Sozinha sim. Sem o senhor, sem mim. O silêncio caiu entre eles pesado como o cheiro do mar depois da chuva. O senhor confia em mim? Heitor deu um passo à frente muito perto, seus olhos 2 fendas profundas de noite. Clara, acabei de entregar a você a maior negociação deste trimestre. Sua voz soou baixa, grave como cordas de violoncelo vibrando. Se eu não confiasse, eu não teria feito isso. A pele de Clara pareceu esquentar como se estivesse sob o sol do meio-dia. Certo, ela disse. Eu vou fazer. Heitor a observou por alguns segundos longos, tão longos que ela sentiu o tempo parar. Então ele murmurou. Quero ver até onde você vai. No dia seguinte, a reunião com a família Andrade aconteceu numa sala de um hotel de luxo no Flamengo, cujas janelas davam direto para o mar brilhante. Clara entrou com passos firmes, olhar frio mas vivo, voz tranquila. Ela não discutiu. Não tentou persuadir diretamente. Apenas fez as perguntas certas, aquelas que faziam os membros se olharem com desconfiança. Eles se contradiziam, se expunham, mostravam suas fraquezas. Clara só precisava coletar, registrar, conectar. Quando a reunião acabou, o clima entre os Andrade estava trincado como a superfície de um lago depois de uma pedra arremessada. Uma fissura que Clara sabia usar para levar Heitor à vitória. À noite ela voltou para a Torre Atlântica. Heitor estava de pé diante da janela com uma taça de vinho na mão, as luzes da cidade projetando sombras fortes em seu rosto. Terminou ele e perguntou sem se virar. Terminei, ela respondeu. Eles vão cair em breve, como deixando que eles mesmos se destruam. Heitor se virou, seus olhos brilhando como brasas agitadas pelo vento. Você acabou de fazer algo que leva anos para aprender. Clara se aproximou. O que o senhor quer que eu faça agora? Heitor pousou a taça e caminhou até ela tão perto que a respiração dele parecia se misturar à dela. Agora ele disse, é hora de encerrarmos esta negociação. Nós, ela sussurrou. Heitor a encarou profundamente. Clara, desde o momento em que você entrou nessa negociação, você não anda mais sozinha. Sua voz era baixa, quente como o vento do mar passando sobre a areia molhada. Você anda comigo. Aquela frase simples, mas pesada como um pacto. Clara sentiu o coração girar dentro do peito, não por medo, mas porque pela primeira vez entendeu que ele não estava apenas testando-a. Heitor estava apostando nela. E um homem como ele nunca aposta se não acreditar que a pessoa vai vencer. Do lado de fora o rio brilhava com milhões de luzes, um mapa de sonhos ardentes. Clara olhou para a cidade, depois para Heitor. Então ela murmurou, vamos começar. E quando o sorriso perigoso dele surgiu lento, ela entendeu, havia acabado de entrar no nível mais profundo do jogo. E dali em diante nada mais seria apenas trabalho. O rio naquele dia estava tão quente que parecia que o sol queria marcar seu nome em cada telhado, em cada vidro da Torre Atlântica, em cada pedaço de concreto da cidade. Clara sentia o calor atravessar, até mesmo o ar-condicionado gelado, grudando na pele, como um aviso de que naquele dia tudo iria mais longe do que ela jamais imaginara.
A negociação Andrade havia começado a rachar, e justamente as rachaduras que Clara criara no dia anterior se tornaram a porta de entrada para uma região moral fina, como areia movediça. Heitor a chamou em sua sala bem cedo. Quando ela entrou, ele estava sozinho, diante da ampla janela, olhando para a cidade, ainda mergulhada na névoa da manhã, como um deus solitário no alto de uma montanha. Clara, ele disse sem se virar a voz mais grave que o normal, esticada por um pensamento pesado, que só ele compreendia. Hoje vamos levar a negociação ao próximo passo. Ela ficou atrás dele, esperando. Para isso, Heitor continuou. Você precisa entrar em um território onde a maioria das pessoas não ousa pisar. Ele se virou então, e quando seus olhos encontraram os dela, Clara sentiu o ar ser puxado para fora de seus pulmões. Ele caminhou em sua direção não rápido, mas sem um único sinal de hesitação, o olhar escuro como o mar à noite, e mais perigoso do que qualquer corrente subterrânea. O que você fez ontem, Heitor disse, foi só a superfície. Hoje vamos descer para a parte submersa. Clara engoliu seco. O que o senhor quer dizer? A família Andrade não cai por causa de números. Eles caem por causa de conflitos pessoais. E nós vamos ampliar esses conflitos. O coração de Clara perdeu o compasso. Aquilo já não era mais estratégia de negócios. Era guerra psicológica. O senhor quer que eu os divida ainda mais. Não dividir, Heitor corrigiu com um olhar frio e afiado como espinha de peixe. Quero que eles revelem quem realmente são, e você será quem vai permitir isso. Clara respirou fundo. O ar frio bateu na pele, mas não conseguiu apagar o calor que subia dentro dela. Não era medo. Era a consciência de que estava parada diante de uma encruzilhada moral. Se seguisse o que Heitor pedira, ultrapassaria limites que nunca imaginou cruzar. Mas se não seguisse, ficaria para trás. Ficaria pequena. Não estaria à altura da posição que ele lhe dera. Heitor a observava como se pudesse ouvir cada pensamento girando dentro dela. Clara, ele disse, todo mundo tem um ponto fraco. Você só precisa deixá-los enxergá-lo. Ele colocou um dossiê sobre a mesa. Aqui estão informações sobre cada membro da família Andrade, dívidas escondidas, relações clandestinas, dinheiro perdido na gestão ciúmes entre irmãos, insatisfações sobre a divisão de ações. Clara tocou o arquivo. Sua mão tremeu um pouco, não de receio de errar, mas porque no instante em que abrisse aquele dossiê, ela entraria em um mundo onde só sobrevivem os verdadeiramente fortes. O que eu devo fazer com isso? Ela perguntou baixo. Usar, Heitor respondeu. Mas não para ameaçar. Ameaçar é grosseiro. Ele se inclinou, sua respiração quente, tocando o pescoço dela. Você vai atingir o medo deles. Sem dizer uma única palavra direta. As pernas de Clara fraquejaram levemente. Ele estava perto demais. A voz dele vibrava no espaço entre eles, e naquele momento ela entendeu por que as pessoas ao redor dele oscilavam entre respeito e temor. Heitor tinha o poder de fazer qualquer um acreditar que a linha ética não passava de areia e que uma vez pisando nela tudo afundaria. Você consegue? Ele disse não perguntando, afirmando. Se não conseguisse, ele colocou a mão ao lado do quadril dela, prendendo-a entre si, e a mesa de obsidiana. Você não estaria aqui. Clara procurou ar, mas sua voz saiu surpreendentemente firme. Eu vou fazer. Heitor recuou um passo, mas seus olhos ainda a seguraram por alguns segundos, antes de deixar a sala. Bom, conversamos depois que você terminar. A porta fechou. Clara ficou ali, sentindo o chão sob seus pés, perder firmeza, como se estivesse na areia de Ipanema, na maré baixa, cada grão cedendo lentamente. Ela abriu o dossiê. Segredos transbordaram como ondas fortes, dívidas de jogo, amantes ocultos, dinheiro sumido, rivalidades, ressentimentos. Uma parte dela quis fechar tudo. Mas a parte mais forte, a parte que a trouxera até ali, não permitiu. Ela passou a manhã inteira ligando para os membros da família Andrade. Nunca ameaçou. Nunca mentiu. Apenas tocou exatamente onde precisava tocar.
Ouvi dizer que a senhora está preocupada com as cadeiras no conselho. Parece que seu filho está negociando com outro parceiro, não é? Você acha que seu irmão realmente respeita o legado da família? Ela não inventava. Ela apenas dizia em voz alta os medos que eles já tinham. E o medo, como Heitor dissera, faz as pessoas se destruírem sozinhas. Ao meio-dia, Clara já percebia o caos se espalhando. Num clã que parecia unido, cada membro começava a desconfiar do outro. Eles ligavam de volta com vozes trêmulas, ansiosas, defensivas. Perguntavam coisas que revelavam suas fragilidades sem perceber. E Clara sabia que estava fazendo exatamente o que Heitor esperava, mas isso não significava que ela se sentia bem. Depois da última ligação, ela se encostou na janela e olhou para o mar. As ondas batiam com força na areia, refletindo sua própria agitação. A culpa rondava, mas não o suficiente para tirá-la do caminho. Ela sabia, nesse jogo, quem tem o coração mole morre primeiro. Heitor surgiu atrás dela sem fazer barulho. Você foi bem, ele disse. Clara não se virou. Eu não sei se fico feliz ou assustada com esse elogio. Ele parou ao lado dela, tão perto que seus braços quase se tocavam. Ambos, ele respondeu. Esse é o sentimento certo. Clara continuou olhando o mar. O senhor já sentiu que foi longe demais. Heitor demorou para responder, como se a pergunta tocasse um lugar que ele nunca compartilhava. Então disse baixinho. Clara, se você tivesse medo de ir longe demais, não teria entrado na minha sala aquele dia. Ela se virou para olhar para ele. Ele olhou de volta, os olhos mais profundos e escuros do que nunca, como se guardassem uma verdade que ele não diria. Você está crescendo, Heitor disse. E crescer dói. A frase apertou o peito de Clara, não por medo, mas porque era verdade. Nos dias seguintes tudo ficou ainda mais sombrio. A família Andrade quebrou oficialmente. Uns acusavam outros, outros desconfiavam de todos. As ligações para Clara viraram pedidos de ajuda ou súplicas para esclarecer coisas que ela nunca afirmara. Clara percebeu que estava no olho do furacão e que, de alguma forma, isso a tornava mais forte, mais clara, mais afiada. Após uma semana, o resultado era tão evidente que o mercado carioca fervilhava. A família Andrade estava pronta para vender. Clara estava no escritório de Heitor quando a confirmação chegou. Ele estava diante da janela, as luzes da cidade desenhando sombras dramáticas em seu rosto. Você conseguiu. Heitor, disse a voz baixa. Clara não respondeu. Estava tentando entender o que sentia. Não está feliz? Ele perguntou. Eu não sei, ela admitiu. Sinto que não sou mais eu. Heitor se virou, caminhou até ela. Você não perdeu quem é ele, sussurrou. Você só deixou para trás a casca antiga. Mas eu os machuquei. Eles se machucaram sozinhos. Heitor corrigiu. Você apenas mostrou onde estavam fracos. Isso também é cruel. E é por isso ele deu mais um passo que ninguém além de você poderia fazer isso. O coração de Clara disparou quando ele ficou perto o suficiente para que o calor de seu corpo tocasse a pele dela. Clara, Heitor, disse a voz suave como uma bossa nova triste caindo sobre a noite do rio, não confunda. Isso não é crueldade, é capacidade. Ela o encarou sem desviar. E se um dia quem for machucada for eu? Heitor parou. Os olhos dele mudaram. Ficaram mais profundos, mais perigosos. Então ele disse uma frase que fez o ar entre eles congelar. Se esse dia chegar, serei eu o responsável. Clara ficou em silêncio. Ele também. Mas era um silêncio pesado, quente como uma tempestade prestes a cair sobre o rio. Heitor recuou meio passo. Amanhã, ele disse, você recebe sua recompensa. Recompensa. Vamos concluir a negociação. Você vai ficar ao meu lado. Clara respirou fundo. O senhor tem certeza? Clara. Heitor respondeu a voz firme como pedra negra. Você entrou na areia movediça. E não afundou.
Ele a observou por muito tempo até dizer algo que fez todo o corpo de Clara estremecer, como uma corda de samba antes do golpe. Você foi além do que eu imaginava. E eu... Ele parou. Respirou. Olhou para ela como se nada mais importasse. Quero ver. Até onde você consegue ir? E Clara, naquele momento, entendeu que o jogo havia mudado. Não só pela negociação, não só pelo poder, mas porque entre as linhas éticas turvas como areia movediça entre os segredos e as meias-verdades, outra coisa havia começado. Algo que ela não sabia se deveria temer ou acolher. Mas sabia de uma coisa. Ela não iria recuar. Mesmo que a areia sob seus pés cedesse, Clara continuaria avançando. Aquela tarde no rio estava mergulhada em um amarelo intenso, como se o sol tentasse prolongar ao máximo o último instante antes de cair por trás das colinas. Clara entrou na Torre Atlântica com um estado de espírito impossível de nomear, meio eufórica, meio exausta, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível, contra a qual já não tinha energia para lutar. A negociação Andrade havia chegado ao limite final. No dia seguinte seria o momento da assinatura. Mas justamente naquela noite, a noite anterior à tempestade derradeira, é que viria a prova mais perigosa. Clara soube disso assim que viu Heitor parado sozinho na sala de reuniões do 60º andar. Ele não estava sentado, não falava ao telefone, não lia nenhum documento. Apenas estava ali de pé, as mãos nos bolsos de costas para ela, como se estivesse de frente para toda a cidade do Rio, acesa do lado de fora da parede de vidro. Ele não se virou quando ela entrou, mas Clara sabia que ele ouvira seus passos. Heitor sempre sabia. Tranca a porta, ele disse sem elevar a voz, mas de um jeito que fez todo o corpo dela se retesar. Clara obedeceu. Quando a porta se fechou, ela teve a impressão de que o mundo lá fora havia sido excluído daquela sala, restando apenas ela, Heitor, e uma energia densa o suficiente para ser tocada. Ele se virou muito devagar. Seu olhar encontrou o dela tão intenso que Clara precisou se forçar a respirar. Clara, Heitor disse, sente-se. Mas ela não sentou. Ficou de pé ereta sem desviar os olhos. O senhor quer falar o que comigo? Heitor arqueou levemente uma sobrancelha. Você acha que eu te chamei aqui para conversar? O coração dela deu um salto. Não foi. Heitor começou a andar em direção a ela, passo após passo firmes, sem pressa. O caminhar de alguém que sabe que nunca é recusado, nunca é abalado, nunca perde o controle. Mas naquele olhar negro e profundo, hoje havia algo que Clara nunca tinha visto: tensão. Não a tensão do trabalho, mas a da contenção. Clara, ele disse, quando estava a poucos passos dela, você está se tornando mais competente e mais perigosa do que eu imaginava. Perigosa, ela devolveu em voz baixa. Ele assentiu. Você derrubou a família Andrade sem usar força nem ameaça direta. Fez com que eles se voltassem uns contra os outros. Você ficou do lado de fora e apenas observou. O senhor me mandou fazer isso. Ela respondeu, sem piscar. Eu te mostrei o que você é capaz. Heitor corrigiu. Mas foi você quem escolheu como usar isso. O rosto de Clara esquentou, não por se sentir acusada, mas porque ele tinha razão. Ela já não era a mulher que tremia na sala de reuniões. Não era mais a garota que desabava no chão de pedra para fugir da verdade. Agora estava ali em pé, diante dele, com o olhar aceso, por uma força que nem ela ainda reconhecia totalmente. Heitor deu mais um passo. A distância entre os dois virou coisa de duas mãos. Mas isso, ele continuou baixando a voz, não é o que mais me interessa. Clara passou a língua pelos lábios sem perceber. Então, o que é? Heitor fitou diretamente os olhos dela, o olhar escurecendo como o céu do rio, antes da chuva forte. O que me interessa? Ele fez uma pausa. É o jeito como você me muda. A frase fez o chão sob Clara virar mar em tempestade. Ela sussurrou. Mudar o senhor Heitor não desviou o olhar. Eu não planejava deixar você ir tão longe nesta negociação. Não planejava te deixar chegar tão fundo.
Por quê? Porque quanto mais perto você chega, mais difícil fica manter a distância. Clara sentiu o coração bater tão alto que parecia ecoar pela sala inteira. Não fui eu. Ela disse devagar que puxei o senhor para perto. Clara. A voz dele ficou ainda mais grave, quase rouca. Eu não estou falando de trabalho. Um choque percorreu a coluna dela. Se não é trabalho, então é o quê? É você. Heitor a interrompeu. O jeito como você enxerga os problemas. O jeito como aguenta a pressão. O jeito como me enfrenta sem tremer. O jeito como você não recua. Ele se aproximou mais. Ela deu meio passo para trás por reflexo, não por medo dele, mas por medo de como seu próprio corpo reagiria. Mas ele segurou o punho dela. Não com força. Não doendo. Apenas o suficiente para que ela soubesse que ele a tocava. E que se quisesse poderia puxar a mão de volta. Mas ela não puxou. Clara Heitor disse. Você me faz ultrapassar meus próprios princípios. A garganta dela apertou. Ele estava admitindo. E Heitor Vasconcelos não admitia nada para ninguém. Eu não queria apagar as fronteiras, ele continuou. Mas você faz essas fronteiras perderem o sentido. Clara ouviu o próprio coração bater de forma violenta no peito. Heitor, ela murmurou. Ele apertou um pouco mais a mão dela. Amanhã, quando assinarmos a negociação, Andrade, você vai estar ao meu lado como parceira. Ela respirou fundo. E hoje à noite, Heitor se inclinou o rosto a poucos centímetros do dela, o hálito quente, tocando de leve os lábios dela. Hoje à noite ele sussurrou. Você está diante de mim como a mulher que me faz perder o controle. Clara sentiu a cabeça girar como se estivesse embriagada pelo ar do mar à noite. Tudo aquilo que ela vinha segurando até então, razão, distância, papel profissional, derretia como cera sob o fogo. O senhor me chamou aqui só para dizer isso. Ela perguntou quase sem voz. Eu te chamei. Heitor respondeu para saber se você sente isso também. Ele levou a outra mão ao rosto dela, tocando de leve a linha do maxilar, puxando uma mecha de cabelo para trás da orelha devagar, de propósito com cálculo, e deixou a mão ali o polegar, roçando de leve a pele do rosto dela, como uma faísca acendendo na superfície. Clara fechou os olhos por um segundo, apenas um, mas suficiente para ele perceber que ela sentira. Quando abriu de novo seu olhar, já não conseguia manter a mesma defesa de antes. Heitor viu. Ele viu tudo. Se eu mandar você dar um passo para mais perto, ele murmurou. Você dá. Clara sentiu o corpo estremecer não de medo, não de fragilidade, mas porque sabia que estava exatamente no ponto em que tudo poderia mudar para sempre. Se eu der esse passo, ela respondeu quase num sopro. Tudo vai ser diferente. Clara. E se eu não der, ela continuou tudo. Já é diferente mesmo assim. Heitor a encarou como se aquela frase fosse o gatilho final. Ele soltou a mão dela, mas não se afastou. Eu achava que controlava tudo. Ele disse, mas você... Parou, respirou curto. Você é a única exceção. Clara não respondeu. Não conseguia. Porque sabia que se falasse, perderia qualquer controle que ainda fingia ter. Heitor foi quem desviou o olhar primeiro, mas só por um segundo. Então disse algo que fez o corpo dela ferver como pedra quente atingida por onda do mar noturno do rio. Vai embora, Clara. Antes que eu faça algo que amanhã nós dois não vamos poder negar. Ela ficou imóvel. Ele também. Os dois presos naquele instante. Um instante que não aconteceu, mas que nunca mais seria esquecido. Por fim, Clara se virou e saiu da sala a cada passo, uma batalha contra o próprio coração. Quando abriu a porta, Heitor disse a última frase, sem levantar a voz, mas com força suficiente para segui-la pela noite inteira. Você me faz querer quebrar todas as minhas regras. Clara parou por um segundo e então atravessou a porta. Quando ela se fechou, Clara soltou o ar como quem emergia debaixo d'água. Mas lá no fundo do peito, algo tinha acabado de se desencadear. Não era um fogo.
Era uma tempestade. E ela sabia aquilo. Já não era só tentação. Era entrar numa dança que, uma vez começada, nenhum dos dois seria capaz de interromper. A noite caiu sobre o rio mais rápido do que o habitual, como um grande véu negro cobrindo cada rua, cada praia, cada janela iluminada da Torre Atlântica. O vento vindo do mar trazia o sal forte e a umidade típica da cidade quando a chuva se aproxima. Clara saiu do edifício sentindo como se alguém estivesse apertando seu coração com uma mão invisível. Caminhou pela calçada, observando as luzes dos postes se espalharem em manchas douradas, como pinceladas da noite, mas sem conseguir sentir nada, além do próprio coração batendo. A cada pulsar forte e vivo, querendo escapar do peito. Naquela noite, Heitor havia dito coisas que ela jamais ousara imaginar que ele diria. Ele admitira que ela o abalava, que destruía suas fronteiras, que quebrava suas próprias regras. Um homem como Heitor, sempre no topo, sempre no controle, sempre regido por uma mente fria, não mudava facilmente. Mas ele havia mudado. Por causa dela. O momento em que ele ficou tão perto que a respiração dele tocou seus lábios, o momento em que falou não como um C e U, mas como um homem lutando contra si mesmo. Tudo isso ainda fazia o corpo de Clara estremecer quando lembrava. Ela sabia de uma coisa: se não tivesse saído da sala, quando ele mandou, tudo teria acontecido. Não seria apenas um toque. Seria uma explosão, uma ruptura bela e perigosa. Algo que no dia seguinte nenhum dos dois seria capaz de negar. Ela caminhou até perceber que já estava na areia de Ipanema. O mar avançava e recuava como o coração apressado da cidade. Cada onda parecia perguntar aquilo que ela ainda não tinha coragem de responder. O que ela queria poder. Reconhecimento, vitória. Ou queria... Ele, Clara, fechou os olhos. Ouviu o mar, o vento, o próprio peito vibrando. Ela não queria admitir porque era perigoso, arriscado, fora de qualquer plano ou estratégia. Mas a verdade chegou como onda batendo na areia, repetida, insistente e impossível de evitar. Ela queria ele, não como chefe, não como parceiro profissional, não como o homem que a testava, mas como um homem. Um homem que a fazia se sentir mais forte, mais afiada, mais viva. Um homem que a tirava do limite e a colocava ao lado dele, não atrás. Ela ainda nem tinha conseguido nomear o sentimento quando o telefone vibrou. Era Heitor, sem explicação, sem rodeio, sem justificativa. Apenas uma frase: volte. O coração de Clara vacilou, não pelo pedido, mas pelo jeito como ele escreveu, direto, sem hesitar, sem pensar duas vezes. Ele precisava dela naquele instante. Clara voltou à Torre Atlântica. O elevador subiu ao 60º andar mais rápido do que ela lembrava. Quando as portas se abriram, o corredor estava mais escuro que o habitual, iluminado apenas por faixas de luz dourada. A porta da sala de reuniões estava entreaberta. A luz lá dentro era ainda mais suave. Clara entrou e viu o Heitor de pé, junto à janela, de costas para ela, as mãos apoiadas na estrutura metálica. O corpo forte, tensionado, como se estivesse segurando o mundo dentro do peito, e não soubesse como respirar. Heitor. Ela chamou baixinho. Ele se virou, e no instante em que ela viu seus olhos, soube algo havia mudado. Não na negociação, não no plano, nele. Heitor veio em direção a ela devagar, seguro, mas seus olhos já não eram os de um ser, e o que domina tudo. Eram os de um homem lutando para não perder algo que acabara de perceber ser essencial. Quando estava a apenas um passo dela, ele parou. O silêncio ocupou o espaço. A respiração deles. O vento lá fora. O coração de Clara confuso, mas sem vontade de fugir. Heitor ergueu a mão e tocou o rosto dela, um toque leve como chuva, caindo na areia como brisa noturna, encostando na pele. Sem posse, sem força. Apenas verdade. Clara fechou os olhos por um instante, tomada pela intensidade daquele toque. Quando os abriu,
Encontrou o olhar dele um olhar cheio de desejo e contenção ao mesmo tempo. Este momento ele disse baixinho: vai mudar tudo. Clara prendeu o ar. Por que o senhor me chamou de volta? Heitor respirou fundo como se estivesse admitindo algo que jamais permitira a si mesmo. Porque eu não queria que a noite terminasse daquele jeito. De que jeito? Ela sussurrou. Como se eu tivesse perdido algo importante antes mesmo de começar. Ela recuou meio passo, mas ele segurou de leve sua cintura não para prendê-la apenas para impedi-la de fugir do que ele dizia. Heitor, Clara, ele murmurou. Você está mudando coisas que eu achava impossíveis de mudar. Eu não estou tentando fazer isso. Não, ele balançou a cabeça suavemente. É justamente porque você não tenta... que acontece. Ela ia perguntar o que aquilo significava, mas não precisou. Porque ele inclinou o rosto. Não foi um gesto de teste. Não foi provocação. Foi decisão. Aquele instante, a mão dele em seu rosto, os olhos profundos como o mar à noite, era o momento que mudava tudo. Não por um beijo. Ele não a beijou, mas porque ele escolheu não beijá-la. Heitor apoiou a testa na dela. As respirações se misturaram. Havia apenas um fio fino tenso separando seus lábios. Eu poderia te beijar agora, ele disse tão baixo que parecia tocar a pele dela. E quero isso mais do que qualquer coisa. O coração de Clara disparou. Os lábios dela tremeram. Ele percebeu. Mas se eu te beijar, ele continuou. Vamos passar do ponto sem retorno. Você tem medo? Ela perguntou ousada sem querer. Heitor fechou os olhos por um segundo, como se aquela pergunta atingisse o lugar mais vulnerável dele. Quando os abriu, eles brilhavam como fogo alimentado pelo vento. Clara, ele disse, eu não tenho medo do que sinto. Ele aproximou ainda mais a boca da dela. Tenho medo de não conseguir parar depois que começar. O calor tomou todo o corpo de Clara. Não era vergonha. Era a força crua da sinceridade dele tão real que fazia a sala parecer menor. Heitor a soltou antes que ultrapassasse o limite que ele próprio havia imposto. Amanhã, ele disse dando um passo para trás, concluímos a negociação. E depois, parou. Olhou para ela sem o menor traço de hierarquia. Depois, nada mais vai me impedir. Clara abriu os lábios. E eu... Heitor sorriu um sorriso que ninguém além dela jamais veria, meio doce, meio perigoso. Você... Ele disse numa quase súplica. Já cruzou essa linha há muito tempo. Ela não negou. A verdade queimava dentro dela como um verão do rio sem vento. Heitor deu mais um passo para trás, lutando contra ele mesmo. Vá, ele disse mais suave do que nunca. Se ficar mais um minuto, eu não deixo você sair desta sala. Clara se virou. Ela andou, mas quando tocou a maçaneta, Heitor disse o que ficaria gravado nela pelo resto da noite. Este momento, Clara, mudou quem eu sou. Ela não se virou, não ousou, mas sabia aquele momento também havia mudado ela. E dali em diante eles não caminhariam mais em mundos separados. Eles estavam na mesma estrada, a estrada do poder do perigo da paixão capaz de incendiar os dois. A manhã do dia da assinatura do acordo Andrade chegou com uma luz tão severa que parecia que o sol do rio queria queimar tudo o que ainda não tivesse sido revelado. Clara observava a cidade através do vidro do quarto, onde o mar de Ipanema cintilava em traços prateados sob os primeiros raios, e ela sabia, aquele não era um dia comum. Era o dia em que deixaria para trás a mulher que fora, o dia em que entraria em outro nível do mundo, um dia em que qualquer escolha não teria mais retorno. Ela levou muito tempo escolhendo a roupa, não pelo tecido nem pelo corte, mas porque sabia que hoje precisava aparecer exatamente na posição que Heitor a colocara, não como funcionária, mas como parceira. Não como alguém dependente, mas como alguém que caminha ao lado. Um macacão branco decote em V profundo, porém, elegante, moldando seu corpo, com a precisão de um corte de diamante.
cabelo preso em um rabo baixo, batom vermelho escuro como vinho brasileiro. Quando ela olhou o próprio reflexo, percebeu algo diferente. Nos olhos dela não havia apenas ambição, havia poder e fogo. A Torre Atlântica erguia-se diante do sol como uma lâmina quando ela chegou. Os funcionários no saguão a olharam de um jeito novo. Já não havia curiosidade, nem dúvida. Havia cautela, havia reconhecimento, havia respeito silencioso, mas afiado, como o vento noturno do rio. O elevador a levou ao 60º andar. Quando as portas abriram, Heitor já estava ali no corredor, como se soubesse exatamente o segundo em que ela chegaria. Ele vestia um terno cinza escuro impecável, sem gravata, com o aroma sutil de madeira quente que sempre o acompanhava. Mas hoje, o olhar dele não era o das manhãs anteriores. Era mais profundo, mais calmo, mais perigoso e de alguma forma mais suave. Clara respirou fundo, como quem se prepara para entrar no olho do furacão. "Bom dia", ela disse baixinho. "Bom dia", Heitor respondeu, deixando o olhar deslizar pelo rosto dela tempo suficiente para aquecer seu corpo inteiro. "Está pronta?" "Pronta", ela disse. "Sempre estive." Heitor sorriu, um sorriso raro mais desenhado pelo olhar do que pelos lábios. Hoje ele disse devagar: "Você fica ao meu lado, como parceira, como a única pessoa que eu quero ao meu lado." O coração de Clara perdeu o ritmo por um segundo. Ele não a tocou, mas o ar entre eles ficou quente e pesado, carregado de uma força que ambos lutavam para não atravessar. Heitor recuou primeiro. "Vamos", ele disse. "É hora de encerrar esse acordo." Juntos entraram na grande sala de reuniões, onde a família Andrade já esperava junto com equipes jurídicas e figuras de destaque do mercado. Assim que eles atravessaram a porta, o silêncio tomou conta da sala. Heitor caminhou à frente firme e imponente. Clara caminhou ao lado sem um único passo atrás. Todos os olhares saltaram de Heitor para ela. Ele não a apresentou. Não precisava. Apenas pousou a mão nas costas dela por um instante tão breve que mal existiu, e retirou em seguida, como um selo invisível, de que ela pertencia àquele lugar. "Vamos começar", Heitor disse com a voz grave e afiada, como o mar de Leblon batendo sob vento forte. A negociação aconteceu com a tensão esperada, mas ninguém imaginou o que de fato aconteceria. Clara liderou todo o jogo. Ela olhou para cada membro da família Andrade e soube exatamente do que tinham medo, o que desejavam, o que evitavam, e usou cada detalhe para moldar a direção da conversa. Uma pergunta no momento exato, um olhar preciso, um silêncio calculado, um aceno que fazia o outro se sentir compreendido, um ponto final que os fazia contradizerem a si mesmos. Heitor sentou-se ao lado dela em silêncio, sob a sombra da luz do teto. Ele não interferiu, não precisou. Ele apenas observou com o olhar de quem testemunha o nascimento de uma nova força diante de si. E gostou disso mais do que conseguia esconder. Quase ao meio-dia, o contrato foi assinado. A negociação Andrade passou oficialmente para as mãos de Heitor. Uma grande vitória. Mas mais do que isso, uma vitória moldada por Clara Mendes. Quando o último papel foi rasgado da pasta para ser rubricado, quando mãos se apertaram e sorrisos protocolares surgiram, Clara olhou para Heitor. Ele olhou de volta, e por um momento longo demais, profundo demais, ficou claro: a vitória não era dele, era deles. Quando todos saíram, Heitor se aproximou, sem pressa, sem disfarçar. Ele ficou tão perto que Clara ouviu sua respiração, misturada ao som do ar-condicionado. "Você fez melhor do que eu imaginava", ele disse baixinho, voz profunda, como música de bossa nova em bar antigo da Lapa. "E eu imaginava muito." Clara o encarou. "Eu fiz o que o senhor queria." "Não", Heitor disse, aproximando-se meio passo. "Você fez o que ninguém mais conseguiria." Ele ergueu a mão. Desta vez, não tocou sua bochecha como antes. Ele tocou seu queixo leve e cuidadoso, como se ela fosse algo precioso demais para ser pressionado.
O polegar dele deslizou do queixo até o alto da maçã do rosto, e Clara sentiu um arrepio percorrer toda a espinha. Agora, ele murmurou, nada mais me segura. O coração dela disparou. Heitor, você sabe, ele disse, os olhos tão escuros e profundos que parecia que ela cairia neles. Sabe que nós já passamos do ponto de retorno. Clara respirou fundo para manter a voz firme. Se continuarmos, não haverá volta. Ótimo, Heitor respondeu com a voz baixa como vento quente batendo na rocha da praia do Flamengo. Eu não quero voltar. Ele se inclinou. Não rápido, não agressivo, mas o suficiente para que sua respiração encontrasse a dela. O suficiente para que seus lábios ficassem tão perto que ela sentia o calor deles. Mas ele não a beijou. Assim como na noite anterior. Assim como em todas as vezes em que o fio entre eles esticou até quase romper. A contenção dele era de alguma forma mais incisiva do que qualquer toque. Clara, ele sussurrou, a partir de hoje. Você não é mais uma peça do tabuleiro. Ela abriu os olhos tensa. Então o que eu sou? Heitor inclinou o rosto, os lábios tão próximos, que ela sentiu o ar quente dele tocar sua boca. Você é jogadora. O coração de Clara se aqueceu, se expandiu, pareceu escorregar do peito. Ela estava diante de uma estrada longa e incendiada, nada segura, nada simples, nada que dependesse apenas de força ou estratégia. Era a estrada dos que ousam sentir, dos que ousam queimar, dos que ousam amar de um jeito que o mundo não saberia decifrar. Esse jogo, Heitor continuou, pode nos levar ao topo, ou destruir nós dois, ela completou. Ele assentiu. E você ainda assim entra. Clara olhou dentro dos olhos dele, olhos capazes de ser mais perigosos do que qualquer cláusula de contrato. Eu entrei, ela disse num fio de voz. Há muito tempo. Heitor fechou os olhos por um breve momento. Quando abriu havia fogo, vento, impulso, verdade. Então, ele disse devagar, a voz tremendo com emoção genuína. Vamos jogar. O jogo começou. Sem disfarces, sem máscaras, sem muros de cargos, funções ou regras. Apenas eles dois. Duas chamas, duas ambições, duas forças tão intensas que a cidade inteira pareceria silenciar para ouvir o ritmo que nascia entre eles. E assim, sob o sol feroz do rio, na sala mais alta da Torre Atlântica, o jogo real começou. Um jogo sem garantia de vitória, sem promessa de proteção, sem final previsível, e justamente por isso, impossível de resistir.